Amados, eu quero ser breve, mas para Deus falar conosco não é necessário muito tempo. Amém, queridos? Não é necessário muito tempo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre um assunto que tem a ver com a minha ideia central permanente. Tem a ver com o meu propósito e missão de vida. Eu exerço o ministério nesta nação focado na família. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre resgatando a paternidade integral. Eu tenho 2 filhos, ou melhor, eu tenho 3 filhos, um filho adotivo. O Pedro chegou em casa com 24 horas de nascido. E é interessante que quando a minha esposa decidiu adotá-lo, juntos decidimos adotá-lo. Ele ainda estava na barriga daquela mulher. E aí começaram a falar para minha esposa: você é louca. Eu conheço um casal que adotou, só teve problema. Eu conheço uma família que adotou e só teve problema. Tentando convencê-la e me convencer a mudar de ideia. Só que estas pessoas talvez nunca pararam para pensar que filho não vem pronto, filho se constrói. Filho não vem pronto, filho se constrói. Você já ouviu falar de algum bebê que nasceu fumando maconha? Você já ouviu falar de algum bebê que nasceu assaltando? Você já ouviu falar de algum bebê que nasceu praguejando, falando palavrões, fumando, cheirando cocaína? Sabe por quê? Filho não vem pronto, filho se constrói. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Você, eu, nós somos o resultado do trabalho que os nossos pais fizeram. Por isso, o Pedrinho chegou com 24 horas de nascido e hoje o Pedro tem 20 anos de idade e é um amigo, um companheiro, um bom filho, uma bênção. Aí o Douglas quis estudar nos Estados Unidos com 14, 15 anos de idade. Mesma coisa, vocês são loucos, deixaram o menino ir para os Estados Unidos com 14, 15 anos para fazer intercâmbio. Vocês são loucos. Ele vai se perder, aquele país é liberal, aquele país é complicado, vai morar numa casa que vocês não conhecem. Aí o meu filho Douglas foi, estudou, voltou e deixou lá um rastro da graça de Deus, um testemunho maravilhoso. Sabe por quê? Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Ou seja, quando alguém diz: perdi minha filha na faculdade, perdi meu filho no trabalho, perdi meu filho na rua. Não, primeiro você perdeu o filho em casa. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará, não se esquecerá. Eu costumo dizer que quando pai e mãe fazem o trabalho, a lição de casa direitinho, a probabilidade de o filho dar errado é muito pequena. No Salmo de número 127, aonde diz: se o Senhor edificar a casa, em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nesse mesmo texto diz que os filhos são herança do Senhor. Nesse mesmo texto diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E não é da guerreira, é do guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro. Repete comigo: flechas nas mãos do guerreiro. Só as mulheres? Só os homens? Flechas nas mãos do guerreiro. Lá em casa eu tenho 3 flechas. A Letícia é uma flecha, o Douglas é outra flecha, o Pedro é uma outra flecha. E quando Salomão escreveu esse texto, ele não estava
falando das flechas que são feitas para enfeitar a parede da sala. Salomão estava falando sobre guerra, flechas, arma de guerra. Ou seja, esse mundo não é uma Disney World. Esse mundo é um campo de batalha e um campo de guerra. Os nossos filhos devem ser treinados para a guerra. Eu vou repetir: os nossos filhos devem ser treinados para a guerra. Quando a sua filha coloca a mochila nas costas e vai para a faculdade, ela está indo para um campo de batalha. Quando o teu filho coloca uma mochila e sai para o trabalho, está indo para um campo de batalha. Esse mundo não é uma Disneyland, é uma Disney World. Esse mundo é um campo de guerra, é um campo de conflitos, é um campo de batalha. Eu fico preocupado quando eu vejo pais criando filhos de uma forma errada, super protegida. Filhos super protegidos serão adultos vulneráveis, frágeis. Super proteção, sem disciplina, sem limites, é igual à delinquência. Agora preste atenção: se eu sou o guerreiro, meus filhos flechas, pesa sobre mim a responsabilidade em relação ao destino deles, porque é o guerreiro quem diz, é o guerreiro quem dá a direção, é o guerreiro quem mostra o alvo, aonde essas flechas devem cair. Um dia eu abri um jornal, estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Alguma coisa está errado aí. Meu pai é pastor e eu sou prostituta. Alguma coisa está errado aí. Aonde estão caindo as nossas flechas? Agora é interessante que eu conversava com uma senhora na Bahia, e ela dizia: pastor Josué, eu sou de uma família onde meus pais tiveram 10 filhos. Eu sou a única filha e tenho 8 irmãos. E olha que coisa linda. Ela me disse: todos nós, ou melhor, todos os meus irmãos são pastores. Todos os meus irmãos são pastores. E eu, a única mulher, sou esposa de pastor. Eu disse: que coisa linda. Essas flechas caíram no centro da vontade de Deus. Agora, se você quer que as suas flechas, quantos tem lá em casa pelo menos um filho, uma flecha? Levante a mão. Quem tem só uma flecha, levante a mão. Quem tem 2 flechas, levante a mão. Quem tem 3 flechas, levante a mão. Quem tem 4 flechas, levante a mão. Quem tem 5 flechas, levante a mão. Quem tem 6 flechas, levante a mão. 7 flechas. Muito bem. Não perde a guerra de jeito nenhum. 8 flechas, levante a mão, por favor. 10 flechas, muito bem. Olhem para cá, por favor. Quantos querem que as suas flechas, ou quantos querem como flecha, cair no centro da vontade de Deus? Levante a mão e diga amém. Agora preste atenção. Para que a Letícia, o Douglas, o Pedro caiam no centro da vontade de Deus como caíram, estão caindo, é necessário entender algumas verdades. Presença vem antes de presentes. Presença vem antes de presentes. Não adianta um pai dar tudo para o filho, para a filha, mas não se dar. Eu vou repetir: não adianta dar tênis, roupa boa, às vezes carro, dinheiro, mesada, mas não se dar. Presença vem antes de presentes.
Já pensou uma menininha orando assim no quarto? Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que a minha mãe passe mais tempo comigo, como ela passa com o celular. Para que minha mãe se preocupe tanto comigo, como ela se preocupa com o celular, quando o celular acaba a bateria, o crédito, ou perde o sinal. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que a minha mãe se preocupe tanto comigo, como se preocupa com o celular quando cai no chão e quebra, que ela tenha a mesma preocupação comigo quando eu me machuco. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que minha mãe preste tanta atenção em mim, como ela presta atenção nesse WhatsApp. Já pensou? Na sua casa, filho ainda é mais importante do que telefone? Na sua casa, filho ainda é mais importante do que um aparelho de televisão? Presença. Segundo, relacionamento vem antes de regras. Você precisa entender isso, que relacionamento vem antes de regras. Não adianta eu querer ensinar o Douglas, ensinar a Letícia, ensinar o Pedro, se antes eu não construir relacionamento com eles. Não adianta. É preciso ser pai, figura de autoridade, mas é preciso ser pai, figura de autoridade, amigo. E a Bíblia diz que há um amigo mais chegado do que um irmão. E amigo é aquele que ouve, respeita, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonhos. Isso é ser amigo. Agora, se eu quero que os meus filhos caiam no centro da vontade de Deus para a vida deles, eu preciso ser um exemplo de integridade para eles. Preste atenção. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, disse, preste atenção que Jesus tinha 12 discípulos que tratava como filhos. E Jesus disse para os discípulos, eu vos dei o exemplo, e assim como eu vos fiz, façais vós também. Evangelho segundo João, capítulo de número 12 ou 13, se não me falha a memória. Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O meu exemplo fala mais alto do que a minha voz. O meu exemplo valida, respalda o meu ensino. Quando os meus filhos pensarem em ética, precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em honestidade, precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em santidade, precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em verdade, precisam lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em integridade, eles precisam lembrar de mim. Se eu quero que os meus filhos, como flechas, não se percam, eu preciso entender que todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Meu casamento precisa ser uma referência para os meus filhos. O meu casamento precisa ser um modelo saudável a ser seguido. O meu casamento precisa
inspirar meus filhos para que eles se casem e construam um casamento a partir do meu, ou seja, inspirado pela minha relação com a minha esposa. O seu casamento é inspirador. Você, como marido, inspira. Você, como esposa, inspira. Os dois, como casal, inspira. Um dia, uma jovem disse: eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter ao lado um homem cuspindo no meu rosto, como meu pai já fez algumas vezes com a minha mãe. Seu casamento inspira seus filhos? Quantos têm filha aqui? Qual casal que tem filha? Levante a mão assim. Você teria coragem de perguntar para a tua filha: filha, você gostaria de ter um marido igual eu sou para a tua mãe? Se a menina disser: Deus me livre, vai lá para a nossa casa de recuperação de casamentos. Se eu quero que os meus filhos caiam no centro da vontade de Deus, eu preciso entender que todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. É interessante que a maioria ainda não parou para pensar nisso. Nós somos o resultado daquilo que pensamos. Nós somos o resultado daquilo que cremos. Nós somos o resultado daquilo que falamos. A nossa família é o resultado também daquilo que sai da nossa boca. Não é por acaso que a Bíblia diz em Provérbios 18 e 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Quando você fala, ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Quando você fala, ou você levanta, ou você derruba. Quando você fala, ou você alegra, ou você entristece. Quando você fala, ou você empurra a pessoa para frente, ou você a estagna. Quando você fala, ou você cura, ou você adoece. Preste atenção, eu ouvi uma frase esta semana que eu achei interessante. Só quem sabe o peso de uma palavra reconhece o valor do silêncio. Só quem sabe o peso de uma palavra reconhece o valor do silêncio. Algumas expressões que nunca deveriam ser ditas dentro de casa. Esse menino não vai prestar para nada. Isso é maldição. Burro, isso é praga. Sua besta, palavras de morte. Um pai vivia dizendo para o filho: seu porco, seu porco, seu porco, seu porco, até que um dia um espírito demoníaco de porco entrou no menino, e quando ele chegou em casa, o menino estava com toda a comida no chão, com uma expressão facial de porco, rosnando como porco e comendo a comida no chão, com a boca como porco come a lavagem. Palavras de um pai são decretos sobre a vida do filho. Palavras da mãe são decretos sobre a vida de um filho. Toda vez que pai e mãe
proferem palavras sobre os filhos, eles estão desenhando o futuro profético dos filhos. Preste atenção. Toda vez que os pais declaram palavras sobre os filhos, eles estão desenhando o futuro profético dos filhos. Por isso, todo filho, a semelhança dos filhos de Jacó, esperam ser abençoados por seus pais. A Bíblia fala que quando Jacó estava muito perto de morrer, ele chamou os seus filhos para abençoá-los. Deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações as bênçãos que Jacó lançou sobre os filhos um pouco antes de partir para a eternidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque esse texto é maravilhoso e vale a pena eu ler para vocês, porque todo pai deveria fazer isto com os seus filhos. Todo pai. Todos os filhos estão lá, o velho Jacó está perto de morrer, e agora ele vai abençoar os filhos. E ele chama José. José entra. E eu imagino Jacó colocando a mão sobre a cabeça de José. E ele abençoa assim, olha: o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores. Bênçãos de montanhas antigas. Coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Eu quero abençoar você. Fique de pé, porque isso é tão importante que você tem que ficar de pé para receber essa bênção. Fique de pé e coloque uma mão sobre a sua cabeça, e a outra mão você vai abrir assim. Você sabe o que significa abençoado? Autorizado a prosperar. Coloque a mão na sua cabeça, uma outra mão você abre, e eu quero abençoá-los assim. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó te ajudará. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu. O céu não está em crise. De lá virá a tua resposta. De lá virá direção. De lá virá provisão. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas profundas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a tua cabeça, sobre a cabeça da tua família, sobre a cabeça da tua descendência. Eu te abençoo e declaro que os teus filhos nasceram para dar certo. Os teus filhos nasceram para louvor e glória do nome do Senhor. E eu declaro que nenhum deles se perderá. Eu declaro que a tua casa, se não foi, vai passar a ser
uma extensão, se não é, vai passar a ser uma extensão do céu aqui na terra, lugar de milagres, lugar de perdão, lugar de restauração, lugar de comunhão, lugar de salvação, lugar de transformação. E enquanto eu estou te abençoando aqui, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto eu estou te abençoando aqui, libertação está acontecendo na tua casa. Enquanto eu estou te abençoando aqui, Deus está desinstalando espíritos malignos que se instalaram em algum lugar na sua família. Enquanto eu estou te abençoando aqui, os teus filhos estão sendo alcançados por uma marca poderosa das mãos de Jeová, o Eterno, aquele que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu estou te abençoando aqui, está acontecendo cura, cura, cura. Receba a cura de Deus, receba a libertação de Deus. Toda dor desapareça, todo caroço desapareça, toda opressão desapareça, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, todo ressentimento, toda ferida na alma. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado, seja abençoada. O Eterno, que todas estas bênçãos estejam sobre a tua cabeça, que todas estas bênçãos estejam sobre a sua família, que todas estas bênçãos estejam sobre o teu casamento, que todas estas bênçãos estejam sobre os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos. E receba aí agora um batismo de alegria no Espírito, de alegria no Espírito, de alegria no Espírito, de alegria no Espírito, de alegria no Espírito. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Vocês acreditam que há um mover do Espírito Santo aqui extraordinário hoje? Diga amém. Quantos se sentem muito abençoados aí? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu era assim, bem jovem pastor, eu não tinha mais do que 26 anos talvez, bem jovem obreiro, nem pastor eu era. Antes de ir quando terminava a reunião, eu ia para cá, antes de ir para casa, eu ia para o meu pastor e perguntava: o senhor precisa de mim? E eu me lembro que nesse dia eu fui ao pastor João da Silva Gonçalves: pastor, estou indo embora, o senhor precisa de mim? Ele disse: não, meu filho. Aí então disse: então, a paz do Senhor. Quando ele pegou na minha mão, ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: Deus te abençoe, meu filho. Gente, a impressão que eu tive é que o céu me envolveu de tal maneira que eu fui para casa com aquela sensação extraordinária de que o sobrenatural de Deus tinha me abraçado. Eu voltei para casa e disse para minha esposa: eu nunca recebi uma palavra de bênção tão poderosa como recebi do nosso pastor hoje. Eu estou sentindo assim completamente tomado pela glória de Deus. Eu estou sentindo assim algo extraordinário me envolvendo. Rose, que coisa! É interessante que quando eu comprei minha primeira casa, que entrei, era como se eu estivesse ouvindo aquela voz: Deus te abençoe, meu filho. Quando eu fui consagrado a pastor, parece que eu estava ouvindo aquela voz: Deus te abençoe, meu filho. Quando os meus filhos nasceram, parece que eu estava ouvindo aquela voz: Deus te abençoe, meu filho. E hoje que estou pregando aqui, parece que estou ouvindo aquela voz outra vez: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Aonde você for, essa bênção irá com você. Aonde você for, você vai transportar essa bênção. Por isso, aonde você chegar, pessoas vão ser abençoadas a partir de você. Abençoarei aqueles que se aproximarem de você, e
tu serás uma bênção, e através de você eu vou abençoar muita gente. A partir de hoje, nunca mais diga palavras de morte para seus filhos dentro de casa, mas diga palavras de bênção. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ser luz do mundo, você nasceu para ser sal da terra, você nasceu para ser príncipe, você nasceu para ser princesa, você nasceu para ser vaso de honra na casa de Deus, você nasceu para ser gente cheia do Espírito Santo de Deus, você nasceu para ser uma bênção. Quantos podem dizer amém? Então agora dá um abraço de pelo menos 50 pessoas e diga assim: abençoado, abençoado, abençoado. Diga abençoado, autorizado a prosperar, 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 autorizado a prosperar. Amados, eu sinto uma nuvem de glória neste lugar, eu sinto a mão do Eterno estendida de forma extraordinária na nossa direção nesta noite. Você é abençoado para abençoar, você foi abençoado para abençoar. Amanhã o seu dia vai ser diferente. Quem chegar perto de você vai perceber que você é um abençoador, um abençoador, um abençoador, um abençoador. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus.